Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Queria desejar aqui para vocês um feliz 2024 e nesse mês eu quero falar com você sobre o Deus dos milagres, o Deus do impossível. Vamos estar falando sobre milagres esse mês. Milagre, algo que nos acompanha a nossa vida, a nossa necessidade. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você já recebeu um milagre de Deus? Se você já recebeu, comente aqui se você sim ou não, ou o que você já recebeu. Outra pergunta, você precisa de um milagre? Você sabia que durante a nossa vida nós recebemos e estamos sempre precisando de milagres? E o nosso Deus é um Deus que ama fazer milagres. Você tem algo que Deus gosta de fazer, é nos abençoar. E eu queria falar um pouco sobre, para recebermos o milagre de Deus, para recebermos as bênçãos de Deus, existe um caminho. E eu quero falar nesta manhã, nesse dia com você, sobre o caminho do milagre. Porque para nos aproximarmos de Deus, existe um caminho correto, existe um caminho certo. E nesse caminho, precisamos vencer algumas barreiras, alguns impedimentos. E os principais que nos impedem e que precisamos vencer é, primeiro, a falta de conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo, ele é destruído por falta de conhecimento. Uma outra coisa que precisamos vencer, que nos impede de se aproximar de Deus, é o pecado. A Bíblia diz que o pecado é a causa que nos separa de Deus. Uma outra situação que precisamos vencer é aprender, é a questão da oração e da confiança no Senhor, da fé no Senhor. Sem fé é impossível que Deus se agrade, é impossível agradar a Deus se não tivermos fé, se não confiar. E o texto que nós vamos trabalhar dentro desse tema é de Marcos 10, 46. Nós vamos falar sobre Bartimeu. A cura do cego Bartimeu é um texto muito conhecido e ele traz muitas lições para nós. Então diz assim o texto: E chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e uma grande multidão que estavam deixando a cidade. E o filho de Timeu, chamado Bartimeu, um cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E assim que ele ouviu, assim que ele percebeu que Jesus estava se aproximando e que Jesus de Nazaré se aproximava, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos os advertiam para que ele se calasse. Contudo, ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou, pediu que o chamasse. E eles foram chamar o cego. Tenha ânimo, se levante, porque o Senhor te chama. E ele jogou fora a sua capa, jogou de lado, deu um salto, colocou-se de pé e foi ao encontro de Jesus. E ele, indagando, perguntou: O que queres que eu te faça? E ele disse: Mestre, eu quero voltar a enxergar. E Jesus lhe ordenou: Vá em frente, que a sua fé te salvou. Naquele mesmo instante, ele recuperou a sua visão e passou a seguir a Jesus. Esse texto ele tem muito para nos ensinar e ele mostra algumas lições que Bartimeu aplicou aqui e recebeu o seu milagre. Qual que é o contexto aqui? Primeiramente, a gente poderia entender, naquele período, as pessoas que tinham uma doença grave, elas eram consideradas imundas e ela não podia estar na cidade, trabalhar, buscar o seu sustento de alguma forma. Então elas tinham que mendigar. Então elas ficavam na entrada ou na saída da cidade pedindo esmolas. E ele estava aqui na saída de Jericó, saída para Jerusalém, e ali com um grupo de outros doentes, paralíticos, cegos, eles estavam pedindo esmolas. E nesse momento Jesus está saindo de Jericó e indo para Jerusalém.
quando Jesus faz aquela entrada triunfal. Foi a última vez que Jesus passou por ali. Ele tinha somente uma oportunidade para isso. E aí, quando Jesus passa indo para Jerusalém, ele começa a clamar ao Senhor. E aqui a primeira barreira que nós precisamos aprender com Bartimeu, que ele vai vencer, é a de conhecimento. A Bíblia diz que a falta de conhecimento é a causa do povo ser destruído. E uma das coisas que nós precisamos aprender aqui, que Bartimeu, ele sabia o problema que ele tinha. Ele conhecia a sua condição. Ele sabia qual o problema que ele tinha, era um problema grave. Ele sabia o seu estado de miséria, que ele estava impossibilitado de se aproximar de Deus. Ele sabia que ele não podia ajudar a si próprio, porém ele sabia quem poderia ajudá-lo. Ele sabia que ele precisava de um milagre, que somente Deus poderia resolver esse problema. E se ele tivesse uma oportunidade, ele não ia perder essa oportunidade. Você sabe que a primeira coisa que nós precisamos entender, qual é o nosso problema? Qual a sua necessidade? Qual a gravidade dela? Quem pode resolver? Outra coisa, aonde você pode encontrar essa ajuda e o que você precisa fazer. Então ele tinha esse conhecimento de realmente quem poderia fazer um milagre. E quando Jesus se aproxima, quando ele percebeu que Jesus estava próximo, ele começou a agir, ele começou a clamar ao Senhor. Ou seja, quantas vezes nós estamos no ambiente que Jesus está e nós não nos apercebemos quem está ali. Nós não nos percebemos que o Senhor está próximo. Quem está naquele ambiente? Quantas vezes nós estamos numa igreja, nós estamos num grupo de oração, nós estamos conversando com alguém e nós não sabemos quem é que está ali e que o Senhor estava próximo. E quando ele percebe que o Senhor está próximo, ele dá o segundo passo importante. Porque ele sabia que ele estava impossibilitado por causa do pecado. Isaías 59:2. O Senhor nos fala que os vossos pecados é a causa da separação. O homem, o ser humano, através do pecado que entrou no homem lá no Gênesis 3, com a queda, nos separou de Deus. E nós ficamos impossibilitados de se aproximar de Deus. Porém, o Senhor, em sua infinita misericórdia, João 3,16, Deus nos amou de uma maneira tão grande que deu seu único Filho para que aquele que nele crer não seja destruído, não pereça, mas tenha vida. E ele começou então a clamar ao Senhor: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele reconheceu que o Senhor Jesus não era o Jesus de Nazaré, o filho de José, o filho de Maria, mas ele era o Messias e que tinha poder para perdoar os pecados. E ele começa a clamar ao Senhor: tenha misericórdia de mim. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, eu confesso os meus pecados ao Senhor. E ele começa a pedir ao Senhor que perdoe os seus pecados. Porque ele entendia que somente através do perdão dos seus pecados ele poderia ter o acesso ao Senhor. Em Provérbios 28:13, o rei Salomão, ele diz assim: aquele que encobre os seus pecados nunca irá prosperar, mas aquele que confessa os seus pecados e os abandona alcança misericórdia. Olha só, Bartimeu entendia disso. Ele sabia que se ele alcançasse a misericórdia, ele iria receber o milagre dele. Então ele vai insistir, ele vai mostrar ao Senhor que ele precisava do milagre. Então ele passa a orar, ele passa a clamar e ele passa a perseverar. O texto diz que as pessoas falavam para ele ficar quieto.
Para que você está incomodando o mestre? Por que você vai ficar clamando de novo? E ele continuava a repetir. Quantas vezes nós pedimos um milagre ao Senhor e nós não alcançamos na primeira vez e a gente desiste? Quantas pessoas começou a buscar a Deus na igreja, foi um culto, foi 2, foi numa oração, foi 2, foi 3, e por não receber a sua bênção, ela desistiu. E as pessoas muitas vezes se desencorajam. Você vai na igreja de novo, você vai ao culto de novo, você vai fazer o que na igreja? E as pessoas tentam a nos desencorajar. Às vezes, o Senhor quer trabalhar dentro de nós a perseverança. E o Senhor vai nos segurar para ver o quanto que você deseja, o quanto que você vai buscar por esse milagre, o quanto que você vai lutar para enfrentar essa enfermidade, o quanto que você vai lutar para a sua família, para o seu filho, para o seu casamento, para o seu trabalho, enfim, qual que é a sua necessidade. E o Senhor quer ver o quanto que você deseja isso. E muitas vezes o Senhor vai ver se nós vamos perseverar. Certa vez o Senhor Jesus nos ensinou através daquela mulher em Lucas 18, que vai incomodar o juiz. E o Senhor Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, porventura haverá fé na terra. Nesses últimos dias, estamos vivendo uma geração, que é uma geração fast food, né? É tudo muito rápido, as pessoas querem receber as coisas rápidas. E muitas vezes, à medida que nós pedimos tantas coisas na geração da internet, com essas velocidades dos alimentos e tudo, achamos que com Deus é da mesma forma, e não é. E muitas vezes Deus vai nos segurar para ver o quanto que nós queremos isso. E quando Jesus percebe, Jesus vê a sua perseverança, Jesus vê que no seu coração, o seu desejo de mudar de vida, o seu desejo de abandonar o pecado, o seu desejo de nascer de novo, o Senhor Jesus para e manda chamá-lo. Chame ele. E os discípulos de Jesus vão chamá-lo. E ele fala assim, homem, tenha ânimo, se levante, o Senhor te chama. E aqui tem uma outra lição importante. Quando vamos nos apresentar ao Senhor, nós não podemos estar abatidos, tristes. Não se pode apresentar diante do Senhor de forma triste. No período da Idade Média, na época aqui do tempo bíblico, se apresentar diante de um rei com o semblante caído, triste, a pessoa poderia ser condenada à morte e ir para a guilhotina, perder a sua vida. Lembra o texto de Neemias? Quando Neemias estava preocupado com o povo lá em Jerusalém, e ele temeu se o rei percebesse que ele estava triste. Não é permitido se apresentar diante de uma autoridade, de um rei, de forma triste. Às vezes nós nos enganamos, pensamos de chegar na presença de Deus com o semblante caído, iremos ter a compaixão dele. E isso não é verdade. Deus não se compadece com pessoas quando está caída, quando está abatida, quando está desmotivada, triste. Quando vamos aproximar de Deus, se coloca da melhor maneira possível, coloca a sua melhor roupa, coloca o seu melhor que você pode oferecer, se levante e vai à presença dele. E ele se levantou e se apresentou. E quando ele se levanta e vai se apresentar ao Senhor, ele vai com confiança, ele vai com fé. A prova disso é que ele pegou a capa que ele poderia usar como, o identificava como cego, e jogou fora. Ele falou, se eu entrar na presença do Senhor, eu não preciso mais dessa capa, porque na presença do Senhor, ele vai me curar. E quando ele chega, o Senhor Jesus faz a pergunta, homem, o que você quer que eu faça? E ele diz, Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar. E imediatamente o Senhor Jesus, pode ir, porque a tua fé te salvou. E ele foi curado imediatamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando vamos diante de Deus, nos apresentar uma situação,
é necessário que nos apresentamos de fato com o coração sincero, com o coração confiante. Quando vamos diante de Deus, apresentar a Deus, já agradeça pela graça, já agradeça como já tivesse recebido, porque o Senhor se agrada daqueles que confiam nele. Quando vamos diante de Deus e apresentamos diante do Senhor, e quando Ele nos chama e a graça de Deus nos envolve, já agradeça, porque você já recebeu o milagre. A presença de Deus é sinônimo de milagre. Toda vez que Deus se apresenta diante de nós, Ele nos entrega a sua bênção. Eu queria contar um breve testemunho. Certa vez, uma serva de Deus contando um testemunho, e ela enfrentou um problema de um câncer maligno em uma das mamas, e ao fazer os exames, constatou que era maligno, já que estava em estado avançado, e o médico ia remarcar alguns exames para definir os procedimentos e ia remover uma das mamas. E ela, preocupada, vai para casa, reúne a família, dá o resultado, e a família ficou preocupada, e agora? Vai tirar mesmo? E ela falou, eu ainda não marquei, porque eu queria primeiro comunicar à família e também queria conversar com o Senhor Jesus. E ela termina o jantar com a família, sobe no seu quarto para falar com Jesus, para ver o que Jesus iria falar sobre aquele problema e que decisão que deveria ser tomada. E ela abre as janelas do seu quarto, e aquela noite o céu estrelado, tudo iluminado, e ela começa a recitar ali, tipo do Salmo 8, e glorificando a Deus pela criação de Deus, por aquilo que Deus criou, por tudo que Deus fez, e falando, Senhor, diante de toda a sua natureza que o Senhor criou, de toda a sua criação, o que é para ti enfrentar um câncer. E ela foi recitando, repetindo, o que é para ti enfrentar um câncer. E, de repente, uma nuvem começa a se mover no céu, e essa nuvem começa no formato de uma mão, começa a se aproximar do seu quarto, e a nuvem chega na janela, e a nuvem entra no seu quarto, e ela ouve uma voz que fala, isso não é nada. Isso não é nada para mim. E a glória de Deus encheu o quarto, e ela teve a certeza que foi curada. E falou para sua família, o Senhor Jesus falou que eu não vou precisar remover a mama e que eu fui curada. Marcou os exames para o médico, repetiu os exames e não tinha nada. E o médico perguntou, o que você fez? Onde está o caroço? Ou seja, na presença de Deus é a plena confiança do milagre, a plena confiança da cura e daquilo que nós precisamos. O que você está precisando hoje? O que você está precisando nesse início de ano? Estamos começando. Qual que é a sua necessidade? Sabe, aqui precisamos enfrentar este caminho. Todo milagre tem um caminho. Bartimeu percorreu essa jornada e ele entendeu que ele precisava ter conhecimento da sua necessidade, da sua miséria, de quem poderia resolver. Segundo, ele precisava resolver o problema do pecado e buscar a misericórdia de Deus e abandonar esse pecado. O que tem te afastado do Senhor? Resolva isso, confesse o seu pecado. Devemos confessar os nossos pecados e abandoná-los. E você vai ver o que Deus vai fazer. Terceiro, ore, clame a Deus com perseverança. Não deixe as pessoas se desanimarem, te desmotivar. Quarto, tenha fé, tenha confiança ao se aproximar de Deus. Quando falar com Deus, tenha plena confiança que Ele te dará a resposta. Tenha plena confiança de que Ele está resolvendo e vá ao encontro do seu problema, enfrente e creia na sua cura, no seu milagre, na salvação da sua família. E sim, enfim, batalhe por aquilo que você deseja. Bem, se essa mensagem foi importante para você, se fez sentido para você, siga aqui no canal para você não perder os nossos conteúdos. Vamos falar esse mês inteiro sobre milagres, sobre esse Deus do impossível que faz milagres. E envie essa mensagem para alguém, compartilhe com alguém e deixa Deus te abençoar. Amém?